O governo de um estado pretende realizar uma obra de infraestrutura para auxiliar na integração e no processo de escoamento da produção agrícola de duas cidades. O projeto consiste na interligação direta das cidades A e B com a rodovia 003, pela construção das rodovias 001 e 002. As duas rodovias serão construídas em linha reta e deverão se conectar à rodovia 003 em um mesmo ponto, né? Vão até a rodovia 3, de lá já parte para B, né? Sai de A, por exemplo, chega na rodovia 3 e vai para B pela rodovia 001 e vai para B pela rodovia 002, por exemplo. Conforme esboço apresentado na figura, na qual estão também indicadas as posições das cidades A e B. Considerando o eixo X posicionado sobre a rodovia 003, então aqui a rodovia 03 está até aqui, ó, o eixo X, e aqui está o X em quilômetros, Y em quilômetros, e 5 localizações sugeridas para o ponto de conexão entre as três rodovias. Então tem o ponto 1, uma sugestão ela vir aqui puff, e vir para cá, uma ela bater aqui, ó, tuf, e vir para cá, 3 vem aqui, 4 vem aqui, e a 5 vem aqui e sobe reto. Pretende-se que a distância percorrida entre as duas cidades, pelas rodovias 001 e 02, passando pelo ponto de conexão, seja a menor possível. Dadas as exigências do projeto, qual das localizações sugeridas deve ser a escolhida para o ponto de conexão, ou seja, que dê a menor distância? Bom, jeito força bruta, que eu acho que é o primeiro que vocês devem ter visto. Pitágoras, né? Por exemplo, você quer aqui, você quer ver esse trajeto aqui, o 1, que vem aqui e depois vem aqui. Aí você vem, faz aqui um Pitágoras. Aí você vem, faz aqui outro Pitágoras, né? Porque você tem essa medida aqui, né? Essa medida é 20, né? Porque aqui é 20, o quadriculado está ali. Você tem essa medida aqui que é 40, né? Então você vai fachando a hipotenusa. Aqui, por exemplo, você saberia que era 10, que é do 20 até o 30. E aqui é do 30 até o 5, aqui é do 30 até o 50, que dá mais 20. Sempre o total aqui vai dar 30, né? Do conto de rebate aqui essas bases. Então, você faria aqui Pitágoras, vai dar aqui raiz quadrada de 40 ao quadrado mais 10 ao quadrado, e por aí vai. Né? Então, ia dar uns números bem cabulosos. Dá para fazer? Dava, mas você teria que realmente fazer arredondamento de umas raízes bem complicadas, porque os resultados não dão muito discrepantes, tá? Para você ver claramente quem é o menor. Então, esse aqui, eu não vou por ele, tá? Mas é o jeito que acho que esse aqui, a vantagem dele que era o mais fácil de enxergar, era o caminho mais fácil. Não, Pitágoras, Pitágoras sem parar até o fim da vida. Mas você vai perder quase a prova inteira por causa de uma questão, né? Então não vale a pena. Tá, o jeito 2, que é o jeito mais rápido, né, o mais direto, mas tem só um pequeno perigo, que é se você errar aqui mais ou menos a distância, tá? Porque a outra ideia, essa ideia acho que é a mais criativa, é a melhor, é a mais rápida, mas se você não fizer direito, fizer um desenho muito fora, assim, do tamanho certo que eu vou fazer aqui, você pode errar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse comprimento aqui, que é esse, onde está do eixo X até a cidade B, e vou projetar ele para baixo aqui, ó. Será que ele vai até sair da minha folha, para ficar certo, né? É. Ia ficar bem no fim, ia ficar aqui no ponto final da folha, quase que não cabe. Por quê, professor? Porque olha só, se eu bato aqui, vamos pegar o 1. 1 não vai encontrar, vamos pegar o 2. Não, pode ser 1 também. Observe que isso aqui é um reflexo. É como se isso aqui fosse o espelho. Inclusive, eu vou usar muita coisa, por que pareça, vocês vão até talvez xingar a prova, ou me xingar, mas eu vou usar vários conceitos de óptica aqui para resolver exercício, né? Mas isso aqui, no fundo, por que chama óptica geométrica? Né? Por que a gente aprende óptica geométrica? Porque usa muitos conceitos de geometria dentro da óptica. Então, aqui na geometria, a gente pode usar algumas ideias da óptica. Então, eu vou refletir como se fosse o espelho, por quê? Esse caminho aqui, ó, que faz parte do trajeto 4, por exemplo, é exatamente o mesmo caminho que se eu ligar aqui. Observe que eles são idênticos, porque eu fiz o comprimento certinho aqui. Ah, professor, mas eu não vou ter computador ou régua. Você teria que fazer meio que no olho, assim, mais ou menos aqui. Não, você pode chegar à conclusão errada porque tem uns pontos meio próximos, tá? Então você teria que observar que eu só peguei, usei o eixo X como um espelho, basicamente. Ou seja, eu quero o menor trajeto, não é isso?
passando pelo ponto de conexão, seja menor possível. Ele quer a distância seja menor possível. Então, fazer essa distância aqui, ó, perceba, e fazer, por exemplo, essa distância, vem até aqui, depois reflete aqui, é o mesmo comprimento, já que eu peguei esse comprimento, estiquei ele para cá, essa linha tem o mesmo comprimento que essa, e eu posso provar, né? Que se esse comprimento é igual a esse, eu tenho isso aqui bem no meio, né? Eu tenho isso aqui fica bem no ponto médio dessa base aqui, e eu tenho esse ângulo igual a esse, tá? E aqui eu só prolonguei. Não, acabou na verdade. O ideal é você ver que esse triângulo aqui, ó, né, esse ângulo igual a esse foi para esse caso só, esquece. Acabou que esse triângulo é idêntico a esse, tá? São triângulos congruentes. Portanto, esse comprimento é igual a esse. Tá? Vou apagar aqui. Fazer de novo, porque senão fica muito poluído. Então, e então o que eu vou fazer? Em vez de eu ficar calculando isso e mais isso, que seria por Pitágoras, 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 eu vou fazer a reprodução como se fosse em linha reta. Então, eu projeto a cidade B, como se fosse espelhada em relação à estrada BR-3, em vez de bater e voltar, ele só vai reto, mas a distância é a mesma, porque eu vou refletir esse triângulo para cá. Então, vai ter aqui, essa linha verde vai representar a mesma coisa que ele faria do A até o ponto 4 e até a cidade B. Essa linha aqui, ó, fazer essa aqui de lilás. Seria aqui, porque observe que eu estou refletindo, observe que são idênticos, ó, esse triângulo aqui e esse aqui. Ou seja, ele fazer esse trajeto é o mesmo comprimento que fazer aqui, dar essa quebradinha aqui. Você vê que essa quebradinha é sutil. Por isso que eu falo, se você não fizesse direito aqui, fizesse um pouco antes, por exemplo, ia dar quebrada nesse verde também. Esse verde você vai ver que ele é praticamente reto. O que eu estou querendo mostrar é que eu estou usando geometria para te mostrar que a distância de fazer aqui, refletir e vir aqui, é a mesma do que vir até aqui. Ou bater aqui, voltar, é mesmo que bater aqui, inclinar e vir para cá. Porque eu estou fazendo, eu estou meio que reproduzindo essa linha aqui para baixo, do mesmo comprimento. Né? E é como se eu tivesse colocado a cidade B aqui. Daria o mesmo comprimento do trajeto. O 2, ó, seria esse, em seguida esse. 1 seria esse, em seguida esse. Né? E o 5 seria esse, em seguida esse aqui. Agora ficou mais fácil. Inclusive esse desenho aqui até lembra a questão da UERJ, mas a questão da UERJ você vai ver que tem uma semelhança. A questão da UERJ não é, tem uma semelhança, mas não é idêntica a essa. Eu pego para um outro lado, mas da mesma ideia geral, assim, mesma base. Bom, mas a gente chegar lá, então o que você vê? Agora você sabe o quê? Que a menor distância entre dois pontos é o que? Uma linha reta. Portanto, quanto mais reta for o trajeto que eu fiz aqui para a reflexão de B, né, para essa projeção que fiz da cidade B, para em vez de a pessoa chegar até a BR-3 e voltar, ele já ir reto, né, que dá o mesmo percurso, porque eu fiz triângulos semelhantes, triângulos congruentes, você percebe claramente que a menor distância entre dois pontos você sabe que é uma reta, e o que se assemelha mais a uma reta é exatamente o trajeto 4. Por isso, o 4 seria a resposta. É o menor comprimento. É bater aqui no 4. É chegar aqui no 4 e voltar. E aí o gabarito saía D. E você viu que sai rápido. Aqui eu demorei porque eu fiquei explicando. Mas se você sacasse que era refletir esse triângulo, cada um desses triângulos, jogar para baixo, né? Esse triângulo refletir aqui, esse triângulo refletir aqui, esse refletir aqui, e perceber qual era o menor linha, e desse jeito é muito mais fácil de ver vindo reto, batendo e dobrando, do que ficar vindo e subindo, né? Mas é o mesmo trajeto, você já matava a questão no piscar de olhos, em poucos segundos. Mas a sacada essa era difícil. E qual então o ponto positivo? Essa aqui era mais genial, na minha opinião, essa resolução, das que eu imaginei aqui. Seria a mais genial, e até não foi a primeira que eu pensei, já digo, ó, não sou um gênio não.
Eu primeiro tentei Pitágoras, vi que ficava uma conta complicada, tá? E aí fui tentar pela terceira que eu vou falar agora. E só depois eu vi que podia refletir e fazer o reflexão em triângulos. Só essa aqui tinha o problema de, se você não desenhar isso aqui com um certo grau de similaridade com a verdade, né, digamos com um comprimento mais ou menos igual aqui, você pode chegar numa conclusão equivocada ou ficar ainda na dúvida de qual é a certa. Não ia ficar claramente uma reta aqui. Então tem esse perigo de você não desenhar um comprimento muito parecido com esse daqui e acabar errando, tá? Qual que é a outra que tinha aí, essa que seria um pouco mais de trabalho, não tanto quanto fazer Pitágoras, 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 mas mais trabalho do que essa que era só projetar e fazer as linhas e ver qual era a linha reta, e mas dava uma certa garantia por continha de qual era o melhor trajeto. Só que parte de um pressuposto que muitos não viram, o professor fala, alguns outros falam, mas já caiu numa questão da UERJ também, de primeira fase, que é você entender que o caminho que a luz faz, quando você aprende reflexão e refração, né? Você aprende lá o princípio da propagação retilínea da luz, mas outra coisa que não é tão falada assim é que a luz sempre percorre o caminho de menor tempo. Né? Ele sempre percorre o caminho de menor tempo, a luz. Tá? Quando ela faz a refração, naquele ponto, por que ela dobra exatamente daquele jeito de acordo com a lei de Snell, de acordo com o seno? Porque aquele trajeto, com as velocidades para chegar num ponto até um outro ponto, dobrando daquele jeito, fazendo aquela dobrada que dá na refração, por exemplo, é o caminho mais rápido. A luz sempre segue o caminho mais rápido. É a partir desse pressuposto. A luz sempre segue o caminho mais rápido entre dois pontos. Tá? Então, no exercício da UERJ, era um salva-vidas que ia salvar um banhista que estava se afogando. Então era um caso de refração, porque ele corria pela areia e depois ele corria pela água. Então mudava como se fosse um índice de refração, digamos assim. Ficava na areia, o salva-vidas teria uma velocidade maior, na água ele teria uma velocidade menor. Depois eu não lembro qual o ano, mas não é muito. Deve ser 2023. Não lembro se é primeiro ano de qualificação, segundo ou 2022. É uma questão que tem as linhas são até coloridas assim também na figura. Tá? Então a luz, ela como o salva-vidas, que seria a luz, passaria de um meio que ele é mais veloz para um meio menos veloz, seria na água, você tem o menor caminho, o mais rápido é fazer como se fosse a refração da luz. Então você faria até via inclinação, que seria mais próximo de como se a luz estivesse refratando. Essa seria a resposta. Agora aqui não. Aqui você pode ver que os caminhos, ele não muda de. O caminho é uma rodovia, né? É uma estrada. Não tem mudança de densidade do movimento. Então, você pode ver que aqui está acontecendo uma reflexão. É como se fosse uma reflexão. Então, só que a reflexão correta, que é a que a luz faz, na verdade, que é a reflexão de caminho mais curto, já que aqui não vai ter variação de velocidade, o caminho, a velocidade é sempre a mesma, supondo a velocidade sempre a mesma, o que ela faz? A reflexão que a luz faz é o caminho mais rápido e, portanto, mais curto também. Porque na hora da refração, nem sempre ela faz o caminho mais curto. Porque ela tem que andar mais pelo trajeto onde ela é mais veloz e um percurso menor onde ela é menos veloz. Então, na refração, você usa a lei de Snell para fazer o caminho de menor tempo. Agora, na reflexão, você usa o princípio da reflexão, que o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Então, você tinha que ver qual desses trajetos estava seguindo o comportamento que a luz teria se refletisse no espelho. Bum, bum, né? Mas funciona. A luz, se você, enfim, fizer uma analogia com os trajetos da pessoa que vai percorrer a estrada, fosse a luz, e seguisse o que a luz faz uma reflexão, que aqui é como se fosse uma reflexão, dá o caminho de menor tempo, que, portanto, é o caminho mais curto, nesse caso, já que a velocidade supõe-se que não é alterada, não é que está no ar, depois está andando embaixo d'água, não. Tá? Então, era perceber qual dessas reflexões aqui tinha um ângulo de incidência igual o ângulo de reflexão. Por exemplo, aqui o ângulo de incidência você via que era 0 graus. E o que a luz faria? Que ela bateria e voltaria por cima dela própria. Então não está de acordo com a luz, o caminho 1. Ela bate e volta para ser a luz. O que a luz faria? Né? Aqui, o que você tem que ter? Você tem que ter o ângulo. Na verdade, você tem que ter o ângulo aqui, ó. Vamos pegar o 2. Você teria que ter. Eu fiz aqui o 2 de laranja, né?
quais seriam os ângulos aqui? Você teria esse ângulo aqui, seria se você pegar. Outra coisa que você tem que ver, ó, o ângulo de incidência seria esse, e o ângulo de reflexão seria esse, se fosse um trajeto de um feixe de luz. Né? Esses ângulos teriam que ser iguais. Se esses ângulos fossem iguais, na verdade eu teria que ter esses ângulos aqui, ó, também iguais, não com a normal, mas com a horizontal. Né? Numa reflexão, a luz vem com ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. E aí você pode ver, ó, como esses dois são iguais, esse ângulo aqui também é igual a esse. Chamar de I' e R', que é o que falta para 90, né? Dos dois. Eles são iguais. Então, um outro de resolver essa questão, que parece que não tem nada a ver com o luz, mas estou usando óptica geométrica aqui, era ver qual desses ângulos batia. Aqui você ia ver que um dava zero e o outro não dava zero. Então, um estava fora de cogitação. Agora aqui, ó, como que você acha, como que você compara esses dois ângulos? Pela tangente. Você tem esse valor aqui, ó, de 20 para 30 é 10, e esse valor é 40, por exemplo. Então, a tangente desse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, é o quê? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, se eu fizesse aqui, ó, 2, a questão já está resolvida, tá? Eu fui para o trajeto melhor, esse aqui, era ver qual que era a linha reta. Mas se você que não tivesse bom em desenho, quisesse mostrar, mas eu vou ter que confiar no meu olhômetro, não, dá para fazer pela ideia de que a luz, que se o caminho que imita a luz é o mais veloz e, portanto, o mais curto. Então, eu faria aqui, ó, tangente de alfa. Vamos falar que o da esquerda é alfa e o da direita é sempre beta? Aqui no 2, tangente de alfa daria cateto oposto, porque eu tenho assim, 40 sobre 10. E a tangente de beta, que seria o de K, né, que seria o laranja aqui, vai dar 20, não, cateto oposto, 20 sobre 20. E dá 1, e aqui dá 4. Então não deu igual, então esse não é o caminho que a luz faria, então esse não é o caminho mais curto. Vamos fazer o 3, ó. O 3 seria o lilás. Se você pegar o ângulo, que tá ficando poluído aqui, vou apagar um pouquinho. Aqui, e aqui está a reflexão, então pegar aqui. Aí aqui ficaria 15 e aqui 40. 40 por 15, tangente de alfa. É sempre 40 por e o outro é sempre 20 por, né? E o tangente de beta seria 20 por 15 também, né? Porque o total é 15. Só que observe, ó, muita gente podia ter pensado que é o 3, porque vai dar 15 e 15, bate bem no meio aqui, né, dos dois. Mas não dá o mesmo ângulo de inclinação, ó, 40 por 15 e 20 por 15. Esse ângulo aqui é o dobro. Pode dizer que é o dobro? Não, a tangente é o dobro, não quer dizer que o ângulo é o dobro. Mas a tangente desse é o dobro desse. Tinha que ter a mesma tangente para ter o mesmo ângulo. Tá? E agora olha o que acontece com o 4, que é o verde. Bateu aqui e voltou. Olha só, vamos apagar aqui o lilás. Aqui vai ter o alfa e aqui vai ter o beta. Olha o que acontece. Tangente de alfa, ele é 40 por 40. Observe que eu estou pegando aqui, ó, olhando para esse triângulo aqui, ó. Peguei essa medida aqui, 40, e essa aqui, 40. Quem não está enxergando, fazendo isso em todos. E o tangente de beta? Aqui, eu estou olhando para esse triângulo. É 20. Opa. E certo aqui? 20 para 40 dá 20, perdão. Cateto oposto 40. Vamos fazer com calma, para não errar a conta. Com pressa aqui. Cateto oposto 40 pelo cateto adjacente, que é de 20 para 40. É 20, perdão. Vai dar 2. E o tangente de beta? Cateto oposto, que é esse aqui, ó, que é 20, pelo cateto oposto pelo cateto adjacente, né? Tangente, que é 10. Oh, dá 2. Deixa eu ver se eu fiz o roxo certo. O roxo batia aqui. 20 para 35, 15. 35 para 50, 15. Tá certo. Então aqui ficou 40 sobre 15, aqui 20 sobre 15. E esse aqui dá certo. O 4 você vai ver, o 5 você vai ver que não dá, por quê? Ele bate aqui, o ângulo. Ele não se comporta como a luz, né? Porque o ângulo bateu aqui, ele teria que vir para cá para se comportar como a luz. Mas aí ele subiria aqui, né? E aqui daria um ângulo zero de novo. Então, com a normal. Então não teria como o ângulo ser igual, de incidência de reflexão. Então,
3 maneiras. 1. Força bruta total, fazer Pitágoras de tudo que é lado e fazer várias contas bem gigantes, com raízes quadradas não exatas, com arredondamentos que tem que ter certo grau de precisão, 1, 2 casas, para poder realmente ver quem é o menor ou maior. Mas era o mais fácil, o pró desse método era o mais fácil de bater o olho e falar, por aí vai sair. Método 2. O mais rápido, o mais ninja, que é perceber que se eu projetasse a cidade B abaixo da BR-53, daria o mesmo comprimento, se fizesse como se fosse espelhado, e prolongasse as rodovias conectando o ponto de conexão até a cidade, daria exatamente o mesmo comprimento, que são essas linhas que eu fiz aqui em cores distintas. Aqui está um pouco bagunçado porque eu mostrei outro jeito, mas vocês viram na resolução. Qual era o pró desse? Era o jeito mais rápido, resolvi em poucos segundos. Qual era o único ponto negativo? Se você não desenha com uma certa grau de precisão reflexo aqui na distância certa, fazendo essa distância igual a essa, não faz direitinho, você não consegue o triângulo exatamente e você não conseguiria ver tão claramente que o verde era o 40 e podia se confundir. Esse era o contra. Você teria que ter um bom olho aí para fazer na mão um comprimento. Não era tão impossível. Para mim, esse realmente era o melhor jeito. Terceiro jeito era um que gastava um pouco mais de tempo, que teria que fazer tangente, mas muito mais fácil do que fazer aqueles Pitágoras esdrúxulos. Nenhuma conta aqui tinha raiz quadrada inexata. Mas o pró era esse, então era um tempo bem menor que o primeiro método do Pitágoras, um tanto maior, um meio termo entre o tempo que você ia gastar para resolver, mas ele tinha um grau de precisão que não. O pró dele também é que não dependeria de você ter um braço, um desenho, um olho bom aqui para desenhar. Porque tinha que fazer, você ia se garantir com valores numéricos. Deu tangentes iguais dos dois lados, é o melhor caminho, tá? É o melhor caminho. O melhor caminho é o que segue o comportamento da luz, tá? Agora você pode perguntar, e se nenhum dos trajetos aqui desse igual, teria esse problema, né? Se ele quisesse o menor, mas o que seria muito difícil, porque o caminho melhor, ele geralmente coloca dentro das opções o melhor caminho, né? Mas se nenhum desses fosse o ótimo, mas você teria que escolher, digamos, o menos pior, esse método terceiro não ia dar, você ia ter que ver qual que deu mais próximo, o de um lado e do outro, tangente, tá? Ainda assim, você seria o respaldo numérico, algébrico, e não num traço que você ia ter que ter uma mão boa e um olho bom. Então te livrava, então o pró era esse, mas o negativo gastava mais tempo do que o método mais ninja, mas todos chegavam na resposta 4, tá bom? É isso, 3 métodos, cada um com o seu pró e contra. Quando cair uma questão assim agora de menor percurso, tenta ver se não dá para rebater e espelhar, tenta ver se não dá para procurar. E outro negativo desse último método era que você tinha que lembrar uma coisa que parece que não tem conexão nenhuma com o exercício, que era o comportamento da luz. Mas agora você já sabe. Não é a primeira vez que isso cai. Já caiu na UERJ, só que era você tinha que usar a ideia da refração da luz, e era uma questão de matemática. E agora caiu, e também em 2022 caiu no Enem. Tá? Então, fique atenta a isso, porque então saiba que a luz, o caminho que a luz faria é sempre o de menor tempo. E se você supõe velocidade constante em todo o trajeto, acaba sendo o caminho de menor comprimento. Tá bom? Gabarito, D de dado.